Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre autobiografia, que é um gênero textual que faz parte da narração. Eu sou a professora Arinalda Abreu, também falo em nome da professora Josenaide Rodrigues, ambas professoras de produção textual do 6º ano A e B. O que é uma autobiografia? Autobiografia é um gênero literário onde o autor narra a própria história da sua vida. Isso implica dizer o lugar onde você nasceu, onde viveu e vive, as escolas que você estudou, as brincadeiras preferidas, as realizações, experiências realizadas, falar sobre sua família, como ela é, o grau de importância que ela tem na sua vida. Porque sua vida é a história que você escreve todo dia. Tal como o nome indica, autobiografia é o relato oral ou escrito que alguém faz da sua própria vida. É um gênero literário em prosa que consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo levada a cabo por ele próprio. Pode ser tanto em prosa como em verso, que consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo levada a cabo por ele próprio ou escrita com a ajuda de outro escritor. A autobiografia pode ter diferentes formatos, tais como os diários, as memórias, os relatos, as cartas, os poemas. As principais características de um texto autobiográfico são: ele é um texto narrativo, pois o próprio autor narra os acontecimentos da sua vida. Ele faz uso de marcadores temporais, ou seja, vai falar sobre sua infância, sobre sua adolescência, usando marcadores como do tipo naquela época. O texto vem escrito em primeira pessoa do singular, ou seja, você vai fazer uso do eu. Tem compromisso maior com a realidade, os verbos vêm no passado, além disso, possui a estrutura jornalística, cronológica, ou seja, a sequência como esses fatos ocorreram, além de investigativa e organizada. A realização de uma autobiografia exige grande capacidade introspectiva. Exige ainda reflexão, planejamento e seleção. Pode realizar a sua autobiografia dividindo a sua vida em fases. Na infância, você pode dizer onde vivi, com quem fui criado e com que princípios, amigos de infância, brincadeiras preferidas, acontecimentos marcantes. Já na adolescência, você também pode falar onde vive, amigos da adolescência, o que pensava acerca da vida, que planos tinha na altura, acontecimentos marcantes. Na atualidade, pode ser relatado também onde vivo, como ocupo os meus tempos livres, responsabilidades que eu adquiri ao longo do tempo, quais são os projetos que eu realizei, que eu pretendo realizar, como me relaciono com os outros, o que me faz feliz, o que considero mais importante na minha vida. Para o futuro, eu vou pensar nos projetos pessoais e profissionais e formas de realizar. Quais são os sonhos? Agora é a sua vez. Então, eu te pergunto, sua vida daria um livro? Como foi o seu despertar hoje e o que lhe aconteceu até esse momento do dia? Pensando nessas indagações que acabei de fazer, vocês deverão realizar a seguinte atividade. Ela será desenvolvida em 2 etapas. A primeira etapa é a seguinte:
Alguns acontecimentos em nossa vida costumam nos marcar para sempre. É o caso da primeira festa, da primeira viagem, dos presentes que marcaram nossa vida, da leitura do primeiro livro, das emoções e sentimentos vividos nesse tempo de pandemia. Que tal concretizar todas essas experiências em um texto? Proposta de redação. Você deverá redigir sua autobiografia, além das anotações tradicionais, como datas importantes, naturalidade, formação escolar. Destaque episódios significativos que ocorreram em sua vida. Reflita sobre a imagem que tem sobre si próprio, características pessoais, interesses, motivações, aptidões, e sobre o que gosta de fazer, o que sabe fazer e o que gostaria de saber e fazer. Não esqueça, antes de entregar o texto definitivo ao corretor, releia o que escreveu, faça a autocrítica e a autocorreção. Confira se seu texto está fácil de ser entendido, se as frases e os parágrafos estão bem ligados entre si, se os fatos obedecem a uma sequência cronológica e não se atropelam, se não há repetição nem sobra de palavras, se a acentuação gráfica, a pontuação, a ortografia, a conjugação verbal e as concordâncias estão corretas. Já na segunda etapa, venho te fazer um convite. Vamos produzir vídeos autobiográficos? Com o celular em mãos e depois de ter escrito seu texto, conte através de vídeo um pouco da sua história autobiografada e sobre tudo o que você está sentindo nesse tempo de pandemia. Quais são as suas expectativas, seus medos, desejos e sonhos? Acredito no potencial de vocês. Pois bem, meus queridos alunos, para finalizar, coloquei aqui 2 mensagens. Uma do saudoso Charles Chaplin e outra de Eduardo Galeano, para que vocês possam refletir sobre vocês e sua vida. Assim, nesse clima de reflexão, diz o nosso saudoso Charles Chaplin: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Eduardo Galeano também veio nos dar uma contribuição muito importante. Ele diz: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Um abraço carinhoso para você, da professora Arinalda e da professora Josenaide. Que vocês tenham um ótimo trabalho e fiquem com Deus.